Hoje vou ser sincero com vocês. Foi sobre o que aconteceu comigo quando vi o melhor amigo do meu pai sair do banho. Essa é a minha história. Fique até o fim para saber. Então fique à vontade e te convidamos a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A casa estava em silêncio quando cheguei. Minha mãe tinha saído ao mercado e meu pai, como eu sabia, estava no jardim podando suas queridas rosas. Tudo parecia no lugar, exceto pelo fato de que o carro de seu melhor amigo, Javier, estava estacionado na garagem. Nunca foi estranho vê-lo ali. Ele e meu pai eram inseparáveis desde a juventude. Javier era praticamente parte da família. Porém, naquele dia, algo no ar parecia diferente, embora eu não conseguisse identificar o que era naquele momento. Entrei em casa com cuidado, tentando não fazer barulho. O som do chuveiro ecoou no banheiro do corredor e uma leve névoa de vapor escapou pela fresta da porta entreaberta. Parei por um segundo, confuso. Eu sabia que meu pai estava fora e que minha mãe não estava em casa. Então, deduzi que Javier devia ser quem estava tomando banho. Algo dentro de mim se acendeu, uma curiosidade inesperada que não consegui controlar. Talvez tenha sido a adrenalina do momento ou simplesmente a minha mente me traindo. A única coisa que eu sabia era que meus pés começaram a se mover em direção ao banheiro, quase sem perceber. Você está gostando do vídeo até agora? Se sim, deixe-nos um like e inscreva-se. Vamos continuar. Quando cheguei à porta, o som da água parou e o rangido da abertura da cortina me tirou do transe. Meu coração batia forte enquanto observava a porta do banheiro se abrir lentamente. Lá estava Javier, com uma toalha mal presa na cintura e o cabelo pingando. Seu torso brilhava com as gotas que escorriam por sua pele e eu não pude deixar de ficar paralisado. Sérgio? Ele disse surpreso ao me ver. O que você está fazendo aqui? Minha mente ficou em branco por alguns segundos. Gaguejei algo incoerente sobre procurar um livro na sala, mas seus olhos me prenderam com uma mistura de perplexidade e algo mais. Percebi que estava olhando para ele e olhei para baixo, envergonhado. Mas quando meus olhos voltaram, notei um leve sorriso em seus lábios. Esse gesto me deixou ainda mais confuso. Seu pai me disse que eu poderia tomar banho enquanto ele terminava com as rosas. Ela continuou, quebrando o silêncio constrangedor. Sim, claro, não se preocupe. Respondi sem jeito, dando um passo para trás, embora meu olhar ainda estivesse fixo nele. Antes que eu pudesse me virar, Javier deu um passo em minha direção. Eu não sabia exatamente o que aconteceu naquele momento, mas o clima entre nós mudou. Havia algo em seu olhar, algo que me dizia que eu não era o único a sentir aquela tensão inexplicável. Sua proximidade me paralisou. Você está bem? Ele perguntou, embora seu tom tivesse uma nuance que não consegui identificar. Assenti, embora minhas palavras parecessem ter evaporado. Então aconteceu algo que eu nunca imaginei. Javier estendeu a mão e colocou-a suavemente no meu ombro. Foi um gesto simples, mas a forma como ele me olhou fez com que tudo parecesse carregado de um significado mais profundo. O tempo pareceu parar e tudo ao meu redor desapareceu, exceto ele. Você quer conversar sobre alguma coisa? Sua voz era baixa, quase um sussurro. Balancei a cabeça, mas meu corpo não se mexeu. Eu estava preso entre querer fugir e ficar lá para sempre. Ele não sabia o que diabos estava fazendo, mas não conseguia evitar. Foi então que sua mão desceu pelo meu braço, lenta e deliberadamente. Minha respiração acelerou e eu sabia que ele percebeu isso. Javier era um homem autoconfiante. Alguém que sabia exatamente o que fazia e o efeito que isso causava nos outros. E naquela época eu era uma presa fácil. Antes de continuar, vamos fazer um desafio. Se o final da história te surpreender, você deve dar um like e se inscrever. Se não te surpreender, avise-nos nos comentários. Vamos continuar. Sérgio. Ele disse meu nome como se estivesse saboreando seu sabor na boca. Essa única palavra fez todo o meu corpo estremecer. Não sei o que me motivou, mas sem pensar muito dei um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Eu podia sentir sua respiração em meu rosto e seus olhos fixos nos meus, com uma intensidade que eu nunca havia experimentado. Ele não disse mais nada, mas também não recuou. Em vez disso, ele deixou cair a toalha que segurava, deixando-me completamente exposta à sua presença. Minha mente gritava que isso era errado, que eu deveria parar, mas meu corpo
meu coração e tudo mais, pareciam estar em guerra contra essa ideia. Javier, por sua vez, parecia perfeitamente calmo, como se tudo isso fosse algo que ele havia planejado desde o início. E talvez ele tivesse. O que aconteceu a seguir foi algo que eu nunca poderia ter imaginado. Foi uma tempestade de emoções, sensações e desejos que transbordaram como um rio rompendo uma represa. Cada segundo parecia carregado de uma eletricidade que nos envolvia e nos empurrava para além de quaisquer limites que tínhamos antes. As horas passaram como um piscar de olhos. Quando tudo finalmente se acalmou, o silêncio voltou a encher a casa. Mas era um silêncio diferente. Javier e eu ficamos ali, olhando um para o outro, como se estivéssemos tentando processar o que acabara de acontecer. Não foi apenas atração física. Havia algo mais. Algo que nenhum deles ousou colocar em palavras. Seu pai vai voltar em breve, disse Javier finalmente, quebrando o silêncio. Seu tom era calmo, mas havia uma sombra de preocupação em seu rosto. Assenti, embora não quisesse que esse momento acabasse. Eu sabia que o que tinha acontecido era algo que não poderia ser repetido, mas uma parte de mim desejava o contrário. Javier se levantou, pegou a toalha e foi para o quarto de hóspedes sem dizer mais nada. Fiquei ali, tentando organizar meus pensamentos. Não esqueça de se inscrever e curtir para mais conteúdos como esse. Vamos continuar. Nos dias seguintes, evitei Javier tanto quanto pude, mas ele não pôde deixar de lembrar de cada detalhe do que havia acontecido. Minha mente era um turbilhão de emoções confusas. Culpa, desejo, confusão. Por sua vez, Javier parecia agir de forma completamente normal, como se nada tivesse acontecido. Isso me deixou perplexo e me enfureceu ao mesmo tempo. Como ele poderia continuar como se isso não significasse nada? Algumas semanas depois, eu o vi novamente em uma reunião de família. Seus olhos encontraram os meus por um breve momento, e por um segundo, vi algo neles. Algo que me deixou saber que ele também não havia esquecido. Porém, não houve palavras, nem gestos, nem nada que revelasse o nosso segredo. Essa reunião familiar durou mais do que o esperado. Minha mãe insistiu que Javier ficasse para jantar e, embora ele tenha tentado recusar educadamente, ele finalmente concordou. Observei-o durante toda a noite, notando como ele se comportava com a mesma confiança e carisma de sempre. Ele parecia gostar das conversas, fazendo todos rirem com seus comentários espirituosos. Mas, de vez em quando, seus olhos encontravam os meus e, nesses segundos, todo o resto desaparecia. Era como se o mundo inteiro estivesse desaparecendo, deixando-nos novamente sozinhos naquela bolha de tensão e desejo. Quando o jantar acabou e os convidados começaram a sair, fiquei sozinho na cozinha tirando os pratos. Eu estava tentando me distrair para evitar pensar nele, quando ouvi sua voz atrás de mim. Você precisa de ajuda? Virei-me e encontrei-o parado na porta, olhando para mim com aquela intensidade desarmante. Eu queria dizer a ele que não, estava tudo bem, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Antes que eu pudesse responder, ele já havia atravessado a cozinha e estava ao meu lado. Sérgio, ele disse em voz baixa, quase um sussurro. Não conversamos sobre o que aconteceu. Senti um nó no estômago. Eu não sabia o que ele queria ouvir de mim, mas a única coisa que saiu foi um desajeitado. Não sei se deveríamos. Javier olhou para mim por um momento, me avaliando antes de se aproximar um pouco mais. Talvez não devêssemos, mas isso não significa que não queremos. O som de passos vindos do corredor nos interrompeu abruptamente, e Javier recuou bem a tempo de minha mãe entrar, alheio à tensão que acabava de preencher o espaço. Com o tempo, aprendi a enterrar essas memórias, embora elas nunca tenham desaparecido completamente. O que aconteceu naquele dia ficou uma marca indelével na minha memória. Algo que estaria sempre lá, lembrando-me da linha que cruzei e do impacto que teve na minha vida. Embora eu nunca mais tenha ficado sozinha com Javier, toda vez que o via, aquela faísca ainda estava lá, latente, esperando o momento de acender novamente. Se você gostou do vídeo e esse conteúdo agregou valor para você, deixe seu like e compartilhe com seus amigos para não perder.